boa manhã para todos. Estamos na nossa penúltima videoaula sobre o programa de hipertensão, tratamento medicamentoso. Esta é a quinta videoaula. Falaremos sobre interações medicamentosas na hipertensão. É importante eu ressaltar para vocês agora que existe um grupo de interações que são importantes, que podem causar danos, que são eventos graves, tá? Existem interações de moderada importância e existem interações de menor importância, tá? Aqui nós estamos discutindo o manual do Ministério, que é baseado no RENAME, que é a lista nacional, né, de medicamentos estabelecida pelo Ministério da Saúde. Portanto, falaremos da interação entre as classes, né, as drogas antipertensivas com medicamentos ofertados pelo SUS. Tá? É o que o manual se prisa a fazer. Vamos começar então. É um assunto longo, um assunto bem complexo. Importante que todo mundo preste bastante atenção. Bom, iniciaremos, né, com hidroclorotiazida, que é um diurético de primeira escolha para tratamento, principalmente pessoas de cor negra, principalmente pessoas maiores de 55 anos, ele é a primeira escolha para tratamento. Tá? É uma droga diurética de túbulo renal, os tiazídicos, né, hidroclorotiazida, e uma droga aí que vai perder potássio, vai perder sódio, vai diminuir o volume intravascular. Tá? E aí as interações, primeiro, pode ter interações com alca-sus, com anti-inflamatórios não hormonais, tá? Por exemplo, diclofenaco, o colestiramina, carbamazepina, ciclofosfamida e o clorpropamida. Tá? E por último aqui, o ginkgo biloba, tá? Que é uma droga bastante utilizada aí para pessoas aí idosas, né? Bastante utilizada. Bom, vamos começar. Do alca-sus pode resultar num risco, né, aumentado da perda do potássio, porque ambas as drogas, né, perdem potássio, expelem potássio. Então, isso reduz o efeito hipotensor do hidroclorotiazida. Então, cuidado ao prescrever junto com o alca-sus, né, o hidroclorotiazida. Não é uma contraindicação, mas é um cuidado a ser tomado, porque ele vai diminuir o efeito do hidroclorotiazida. Anti-inflamatórios não hormonais. É conhecimento de todos, né, que os anti-inflamatórios não hormonais, eles elevam a pressão arterial, né? E com isso ele vai diminuir o efeito do hidroclorotiazida, tá? Principalmente porque ele tem ação renal, né? Então é importante a pessoa estar tomando o anti-inflamatório, né? Ela realizar, né, o controle da pressão, para ver se a pressão não vai subir, porque é comum o anti-inflamatório não hormonal ele elevar a pressão arterial, tá? Então é um cuidado importante. Com carbamazepina, o uso junto do carbamazepina com o hidroclorotiazida, você pode levar à hiponatremia, né? Então, nesse caso, qual que é o cuidado? Avaliar, porque às vezes precisa descontinuar o hidroclorotiazida. Ou talvez dar outro tratamento para substitutivo à carbamazepina, outra droga. Tá? Então, aqui, observar bem na questão aí de evitar convulsões, tal, se pode ser dado outro anticonvulsivante. No ciclofosfamida, digitálicos, inibidores da IECA, do lítio, sais de cálcio, o sotalol, o topiramato, essas drogas, elas, junto com a hidroclorotiazida, há um efeito sinérgico. O que é um efeito sinérgico? Vai potencializar uma droga ou outra. Não é contraindicação, tá? Isso não é contraindicação, só tem que monitorar os sinais e sintomas, tá? Do paciente. Tanto é que o hidroclorotiazida é uma excelente associação com o IECA, por exemplo, o captopril, devido a essa ação sinérgica, potencializar a ação. Tá? Então, não é que é contraindicação, mas é uma interação sinérgica. Tá? Esse é um ponto importante. O corpopramida e o glipizida podem ter efeito diminuído pelo hidroclorotiazida. Tá? Vamos lembrar que o hidroclorotiazida ele eleva a glicemia, né? E pode levar à glicemia. E aí, junto com o corpoplamida e o glipizida, vai ainda mais diminuir o efeito dessas drogas. Então, nesse caso, deve monitorar eletrólitos, né, principalmente potássio,
e a glicose sérica do paciente, tá? E sintomas específicos, porque ocorre um descontrole aqui, tá? Isso é um ponto importantíssimo. Até porque são drogas muito usadas, né? O hidroclorotiazida junto com o glipizida e junto com o corpopramida. É muito usado na prática, então tem que ter esses cuidados sim, tá? Isso é importantíssimo, porque estão falando de pacientes aí que têm cruzado, né, hipertensão e diabetes junto. Ginkgo biloba. O ginkgo biloba, o uso concomitante pode aumentar a pressão. O ginkgo biloba dá uma agitada, né? Ele aumenta a pressão, né? Então, junto com o hidroclorotiazida, pode elevar a pressão. Então, é algo a se tomar bastante cuidado. Então, ó, o Alcaçuz não é que é contraindicado, mas isso pode aumentar, né, a hipotassemia. O anti-inflamatório vai elevar a pressão, tem que tomar cuidado. Carbamazepina tem que tomar cuidado, o ideal é não dar junto. O ciclofosfamida, o digitálicos, o IECA vai potencializar efeito sinérgico. Aí é acompanhar. O corpopramida e o glipizida aí já vai descontrolar o diabetes, então monitoramento. E o ginkgo biloba elevar a pressão. Tá? Cuidado com esses efeitos. Furosemida. Furosemida é um diurético também, de alça de N, mas é de ação rápida, né? O hidroclorotiazida já é de ação lenta, né? Esse já é de ação rápida, Colca-SUS, né, que a gente já falou, pode aumentar o risco de hipopotassemia, então tem que tomar cuidado, tem que monitorar. Com anti-inflamatórios não hormonais, o AS, o colestiramina e o colestipol, pode ter efeito assim de tem que evitar dar junto, porque vai causar o aumento da pressão arterial, tá? Tome cuidado aqui, porque vai causar aumento da pressão arterial, muito cuidado. Anti-inflamatórios esteroides, o clofebrato pode aumentar o efeito farmacológico, né, do furosemida e a concentração de transaminases. Cuidado, TGO, TGP tem que ser monitorado, tá? O clofebrato pode ter seus efeitos adversos na musculatura esquelética aumentada. Lembrando que os fibratos causam, né, aquele efeito deletérico na musculatura, né, que pode levar à lesão renal, né? Lembra dos efeitos aí dessa droga dos fibratos relacionados a lesão renal devido a efeito deletérico na musculatura, né, esquelética. Os aminoglicosídeos, que é a gentamicina, são antibióticos, né, tobramicina. Os beta-bloqueadores, principalmente o sotalol, a digoxina, digitocina, a dofetilida, os inibidores da IECA, o captopril, aqui é mais o captopril, e o lítio pode ter efeito farmacológico tóxico aumentado na furosemida. Então, essas drogas podem ter efeito aumentado na furosemida, efeito tóxico. Então, cuidado na hora de prescrever junto, tá? Principalmente o gentamicina, que é um antibiótico bastante usado, tá? E o digitálico de digoxina também é muito utilizado. Então, muito cuidado aí, tá? O Bepridil, tá? O Bepridil, uso concomitante pode levar à queda do potássio e, consequentemente, cardiotoxicidade, que é aquela questão da cardiotoxicidade por torsades de points, né? Isso aqui é muito grave, então tem que tomar cuidado aí, tá? Dar junto furosemida com Bepridil, muito cuidado, tá? Deve monitorar o potássio, o magnésio para evitar alterações aí cardíacas importantes, tá? Os bloqueadores neuromusculares, que é o pancurônio, o vecurônio, pode ter efeito aumentado ou diminuído pelo furosemida. Então, tome bastante cuidado. Tá? Ajustar sempre a dose, é importante monitorar tomando esses bloqueadores neuromusculares. O ginseng, tá? Uso associado aumenta o risco de resistência ao diurético, então o ginseng acaba bloqueando a ação do diurético, isso é um ponto importante também. Tá? O espirulactona. O espirulactona é outro diurético, né, mas aí já é mais poupador de potássio, né, então tem efeito poupador de potássio. Tá? O espirulactona ele vai ter um efeito aqui, não é bem diurético, né, vai ter um efeito poupador de potássio. Ele vai ter um efeito no acetil salicílico e anti-inflamatório não esteroidais. Pode reduzir, né, o efeito do espirulactona, isso é um ponto importante. Monitorar o paciente quanto à redução do efeito do diurético, tá? Dele, né, enquanto diurético, isso é importante, tá? Um diurético, mas é poupador de potássio, ele é menos eficaz, assim, comparado ao tiazídico, né? A Alcaçuz também, pela hipopotassemia, tá? A arginina, digoxina, inibidores de ECA, pode ter efeito aumentado pelo espirulactona e efeito sinérgico. Isso aqui não é contraindicado, não, tá? Pelo IECA. Pelo contrário, o captopril, quando for dado junto ao espirulactona, o que tem que
tomar muito cuidado é dosar o potássio, porque o captopril poupa o potássio, e aí é feito assim, não é direto, né? É indireto porque ele vai agir na IECA, e no final acaba bloqueando aí a liberação de potássio, então retém mais potássio. Junto com o espirulactona, que pouco potássio, imagina, né? Então, cuidado. Outros diuréticos poupadores de potássio, há o risco aumentado de hiperpotassemia, como há com o captopril, tá? Muito importante, isso é contraindicado. Então, espirulactona não deve ser dado junto com outro diurético poupador de potássio, por exemplo, clortalidona, por exemplo. Tá? O sotalol pode ter risco de cardiotoxicidade, aumentado por diurético, então tem que monitorar. Está tomando sotalol, monitorar junto com espirulactona. Esse é um ponto importante. Agora, saímos da classe dos diuréticos, vamos entrar na classe dos beta-bloqueadores. Tá? Então, no beta-bloqueadores, vocês vão observar que o atenolol, o succinato de metoprolol, tá? O tartarato de metoprolol e o carvedilol, eles vão apresentar quase sintomas muito parecidos, tá? Interações muito parecidas, porque são beta-bloqueadores, né? Então, vamos lá. No atenolol primeiro, o amildarona, são bloqueadores do canais com amildarona, né? Com bloqueadores do canais de cálcio, dihidropiridínicos, aqui é o nifedipina, né? Ou amlodipina. O diltiazem, o fentanila, quinidina e verapamil, essas drogas junto podem aumentar o efeito hipotensor, bradizante, ou seja, a gente sabe que o atenolol ele causa bradicardia, né? Até bloqueio de ritmo cardíaco. E isso aumenta o risco de parada cardíaca. Então, muito cuidado a dar junto atenolol com nifedipina. Tá? Isso aqui é o que eu chamo mais atenção. Tem que monitorar o paciente devido ao risco de parada cardíaca e efeito bradizante, tá? Importante. Bloqueadores alfa-adrenérgico de primeira dose, quando começa, vamos lembrar que o alfa-adrenérgico, metildopa, né? Pode ter efeito aumentado pelo atenolol. Tá? Então, aumenta a sedação, aumenta a sonolência, tá? Então, cuidado, muito cuidado. Isso aqui eu já vi na prática, bastante, tá? Paciente extremamente sedado, extremamente sonolento, doente idoso, né? Com atenolol e metildopa, cuidado, tá? Clonidina e moxonidina, concomitante com atenolol, pode ocorrer crise hipertensiva. Mas essa crise hipertensiva eu vou explicar para vocês. É devido à suspensão. Quando você suspende, você tem efeito rebote. Tanto o beta-bloqueador pode dar efeito rebote e o clonidina. Então, aqui mais é a questão do efeito rebote, tá? Na suspensão. Então, quando for suspender, o que é a recomendação? Suspende o atenolol primeiro, gradativo, e depois suspende o clonidina ou moxonidina, tá? Isso é importante. Muito importante, tá? Muito importante. Erva de São João, hipérico perfurato. Pode diminuir o efeito beta-bloqueador, deve ser monitorado sinais e sintomas de hipertensão e angina, porque como bloqueia o efeito do beta-bloqueador diminui, né? Então o paciente pode ter hipertensão reflexa, né? Aumento da pressão e efeitos de angina. Um outro efeito interessante aqui é do beta-bloqueador com os hipoglicemiantes, tá? Principalmente hipoglicemiantes, pode causar tanto a hipo quanto a hiper, né? Então ele altera isso. Vamos lembrar por quê. O atenolol diretamente pode causar hiper, só que ele, na glicogenólise ele atua bloqueando ela. Então aí o paciente ele pode ter sintomas de hipo e não perceber, né? Então muito cuidado nessa situação, principalmente os hipoglicemiantes em si, tá? Que é o glibenclamida. A metformina não tem essa interação porque não é hipoglicemiante, tá? Agora o glibenclamida tem, então cuidado com essa associação. Isso é um ponto importantíssimo. Aqui são os mesmos efeitos, tá? São os mesmos efeitos aqui, a única diferença é essa parte primária aqui, né? Que nós temos aqui o amiodarona, bupropiona, que é um antidepressivo importante, né? Bloqueadores do canais de cálcio, nifedipina, anodipina, cimetidina, citalopram, tratamento de depressão, o difenidramina, diltiazem, o dronedarona, escitalopram, feneosina, fluoxetina, fentanila, hidralazina, hidroxicloroquina, inibidores da protease, aqui entra o ritonavir, paroxetina, para tratamento de depressão também, propafenona, o propsifeno, quinidina, rifapentina, terbinafina, tioridazina, verapamil, todas essas drogas, todas elas, isso é um ponto importante, todas podem aumentar o efeito de toxicidade do metoprolol.
tá? Que é a parte cardíaca mais importante, tá? Monitorar a função cardíaca, que pode causar bloqueio de ramo cardíaco, particularmente em pacientes predispostos à insuficiência cardíaca. Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar sinais e sintomas específicos. Então, todas essas drogas aqui, é importante você monitorar. É importante traçar um eletro, ver intervalo PQRS, tudo, porque essas drogas podem alterar. Tá? Os antidepressivos aqui, seletivos, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? O citalopram, o escitalopram, tá? O bupropiona. Então, são drogas aí que, com a interação com o metoprolol, elas podem atrapalhar aí o funcionamento cardíaco de forma importante, tá? Isso aqui é muito importante, costuma cair muito em prova de residência, tá? Cuidado. Os bloqueadores alfa-adrenérgicos, primeira dose, o clonidina e a lidocaína, pode ter efeito de toxicidade aumentado pelo o metoprolol. Tá? Esse é um ponto importante. Tá? O resto a gente já falou que é igual, né? Que é digoxina, que pode causar bloqueio atrioventricular de toxicidade digitálica, tá? Monitorar a concentração de digoxina, fazer o eletrocardiograma, é um efeito importante. Então, cuidado, isso também a gente vê muito na prática. O metoprolol junto com a digoxina, tá? Monitoramento antes de ajustar a dose. Isso é ponto muito importante, tá? Erva de São João, o hipéricum perfurato, o fenobarbital, os barbitúricos, rifamicina, o venlafaxina, pode diminuir o efeito do metoprolol. Tá? Esse é um ponto importante. Aqui o venlafaxina é antidepressivo, né? Monitorar sinais e sintomas específicos, isso é fundamental. Os hipoglicemiantes, tá? Mas é hipoglicemiantes, por exemplo, glibenclamida, tá? Pode causar hiper ou hipoglicemia, então ao prescrever junto, cuidado, tá? Carvedilol são os mesmos efeitos que a gente falou anteriormente, tá? Os mesmos efeitos das drogas aqui, tá? O mildarona, os bloqueadores dos canais de cálcio, por exemplo, o nifedipina, cimetidina, o diltiazem, o fentanila, o benefradil, o verapamil. Esses podem aumentar o efeito hipotensor, bradizante do carvedilol, risco de parada cardíaca. Foi o que a gente já falou anteriormente, né? Vai dar essas drogas, monitora muito bem. Cuidado com a associação, isso cai muito em residência, do carvedilol com o nifedipina, porque pode causar efeito bradizante, tá? E até parada cardíaca. Os antagonistas receptores alfa-adrenérgicos, que metildopa, né, digoxina, podem ter efeito aumentado pelo carvedilol, então vai dar junto, vai dar mais sonolência, mais o paciente com paciente sonolento mesmo, né? Esse é um ponto importante, junto com o metildopa. Os hipoglicemiantes podem mascarar sintomas, tá? O carvedilol mascara sintomas de hipo, de hiper, tá? Esse é um ponto importante. Erva de São João, tá? Que a gente já falou, rifampicina, rifapentina, pode reduzir o efeito de carvedilol. E epinefrina, arbutamina, dobutamina pode ter efeito diminuído pelo carvedilol. Essas drogas. Então, tomar cuidado ao prescrever essas drogas junto com carvedilol. Lembrando o princípio, né, da ação, né, que é a ação beta, né? Suspender carvedilol 48 horas antes de albutamina. Isso é um ponto importantíssimo, isso cai muito em prova, tá? Suspender carvedilol 40 horas antes do uso de albutamina. Prova de residência, isso cai demais. Verificar a pressão arterial, a hipertensão, bradicardia reflexa, a resistência da epinefrina em anafilaxia, devido ao carvedilol ser um beta-bloqueador. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Aqui, ó. Isso cai muito em prova de residência. Bradicardia reflexa e resistência à epinefrina em anafilaxia junto com o carvedilol, tá? Isso é um ponto importante. Vamos falar ainda, continuando em beta-bloqueador, você vê que repete muito, né? O propanolol, mas tem algumas coisas específicas, um é beta-1, outro é beta-2, um é seletivo, outro não é, né? Agora vamos nos não seletivos, que agem nos receptores beta-1 e beta-2, né? Agentes hipoglicemiantes, bloqueadores alfa-adrenérgicos, primeira dose, clonidina, corpromazina, tá? E digitálicos e lidocaína pode ter efeito de toxicidade aumentado pelo propanolol, tá? Monitorar eletrocardiograma devido ao risco de bloqueio cardíaco, a pressão arterial devido à questão da queda da pressão, tá? Que pode ocorrer, bem como outros sinais específicos. Aqui é mais função cardíaca mesmo monitorar. Os agonistas beta-2 adrenérgicos podem ter efeito diminuído pelo propanolol, são um ponto importante, monitorar sinais e sintomas específicos. Os antiácidos podem diminuir o efeito do propanolol, tá? É que mais com absorção, tá? Monitorar sinais e sintomas específicos. O amildarona, bloqueadores dos canais de cálcio, nifedipina, tá? Cimetidina, diltiazem, epinefrina, ergotamina, feninefrina, fentanila,
fluxoxamina, haloperidol, mefloquina, propoxifeno, tá? Quinidina, sertralina, verapamil, parece até uma música, né? Podem aumentar o efeito da toxicidade do propanolol. Então, todas essas drogas aqui potencializam a ação do propanolol. O mais comum que a gente vê é o cimetidina, tá? Então, cuidado, tá? Cuidado também com nifedipina, que é outro muito comum. Cuidado com o aldol também, tá? Que é outro muito comum, tá? Monitorar a função cardíaca nesses pacientes, particularmente pacientes predispostos à insuficiência cardíaca, isso é muito importante, doutores, tá? Pode ser necessário ajuste de dose. Por fim, acabando os beta-bloqueadores, a tioridazina aumenta o risco de cardiotoxicidade. Não deve dar junto, vai? Então, propanolol e tioridazina, tá? Tioridazina não deve dar junto em hipótese alguma, tá? Contraindicado. Agora vamos falar das classes dos inibidores alfa-adrenérgicos, metildopa, tá? Já vai que cruza muito com o beta-bloqueador, né? A gente viu que potencializa, né? O efeito bradicárdio, sedação e tal. Então, junto com os beta-bloqueadores, pode aumentar o efeito da metildopa. Monitorar a pressão arterial e a situação de risco. Sinais tão específicos. Risco de queda aumenta, risco de sedação aumenta, cansaço aumenta, tá? Depressão aumenta. Então, muito cuidado junto beta-bloqueador com metildopa. Ferro, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, pode diminuir o efeito da metildopa. Monitorar a frequência cardíaca, arritmia, sinais e sintomas específicos. Com aldol, né, haloperidol, pode ter efeito de toxicidade aumentada pelo metildopa, isso é um ponto importante. Monitorar neurotoxicidade, sinais e sintomas específicos, se necessário substituir o antipertensivo nesse caso, tá? Inibidores da monoaminoxidase, vamos lembrar que os IMAUs, né, são medicamentos antidepressivos, os primeiros que surgiram. Cuidado, contraindicado o uso concomitante, tá? Devido a efeitos adversos importantes a nível neurológico, tá? Sedação, depressão, tá? Aumento do risco de quadro depressivo maior. Então, cuidado aqui, tá? Bom, aqui fechou da metildopa. Agora vamos falar do benzilato de anlodipina, tá? Anlodipina, que são os dois canais de cálcio, né? Com antifúngico, azólicos, né? Aqui o cetoconazol, fluconazol, amiodarona, bloqueadores beta-adrenérgicos, tá? Inibidores da protease para tratamento do HIV, né? Aumenta o efeito da anlodipina com risco de toxicidade, intervalo QT, né? Intervalo QT prolonga muito e pode dar torsades de points, parada cardíaca. Então, reduzir a dose de anlodipina ou até retirar esse fármaco ao identificar esses sinais e sintomas. Então, muito cuidado, tá? O fentanila pode aumentar o risco de hipotensão, queda da pressão, aumentar a quantidade de fluido circulante, ou seja, hidratar o paciente e verificar sinais e sintomas específicos. O clopidogrel, né, um antiagregante plaquetário, importante na prevenção do infarto, né, pode ter concentração plasmática diminuída pela anlodipina. Tem que ajustar a dose, tá? Então tá tomando anlodipina com... Muito comum, viu? Isso é muito comum na prática. Com o clopidogrel, né? Então, muito comum, tem que aumentar um pouco a dose do clopidogrel, tá? Erva de São João, império perfurato, que é usada aí em fitoterapia para tratamento de depressão e tal, né? Pode diminuir o efeito da anlodipina, aumentar a dose de anlodipina, se necessário observar a ocorrência de sinais e sintomas de hipertensão até angina com essa droga. Ela dá uma taquicardia, dá um início tomando ela, né? Erva de São João dá esses efeitos aí, você fica meio agitado e tal, né? É um fitoterápico aí que tem efeito, viu? Bom, vimos aí do anlodipina. Agora vamos ver aí o efeito do nifedipina, tá? Com atenolol, com propanolol e demais bloqueadores beta-adrenérgicos, com mibefradil, com amiodarona, o risco de hipotensão grave e bradicardia. Cuidado, viu? Nifedipina junto com o propanolol. Já falamos já no propanolol, né? Monitorar a função cardíaca em caso de terapia concomitante com nifedipina. É importante isso devido ao risco de parada cardíaca. Lembra que a gente falou? Tá? Então, atenolol junto com nifedipina, cuidado. Cimetidina pode potencializar a ação, né? Compostos azólicos, como cetoconazol, fluconazol, itraconazol, pode levar à concentração plasmática de nifedipina, elevando o risco de incidência de eventos adversos, ou seja, enxaqueca, ou seja, edema de membros inferiores, mareolar. Então, cuidado aí nessa associação, tá? O clopidogrel, né? Que a gente já falou já, né? Tem que aumentar um pouco a dose do clopidogrel, né? Isso é importante. Erva São João, o hipérico perfurato, pode reduzir a biodisponibilidade de fedipina,
diminui a biodisponibilidade, torna ele menos efetivo, então a pressão sobe, pode dar quadro de angina, inclusive. Cuidado, tá? Isso aqui é muito usado. Tá? Fenitoína, pode haver aumento da toxicidade da fenitoína. Esse quadro aqui a gente vê muito, viu? Então, cuidado a associação do nifedipina com fenitoína, porque pode levar o paciente a ataxia, o paciente não responde a estímulos, né, verbais, tremor, tá? Monitorar pacientes, sinais de toxicidade, eventualmente ajustar a dose de fenitoína, isso é importante, tá? Com ginkgo, né, com ginseng, com suco de toranja, que é o pomelo, isso é muito famoso, né, hoje, né, do grapefruit, né, pode levar à incidência de eventos adversos associados à nifedipina, devido à inibição hepática da nifedipina, tá? Esse é um ponto importante. O nafcilina pode reduzir a eficácia de nifedipina pela indução do seu metabolismo hepático. Pacientes devem ser monitorados quando a eficácia do tocolítico, né, e a utilização do antibiótico alternativo pode ser avaliada, isso é importante. Tá? O quinidina, e nós temos que pode haver aumento da toxicidade devido à nifedipina. Tá? Então isso é importante. Quinidina, o quinopristina, né, e o dalfopristina é importante verificar porque pode aumentar a toxicidade da nifedipina. O rifampicina pode reduzir a eficácia de nifedipina, tá? Então é importante pacientes aí com tratamento de hanseníase, tratamento de TB e tal, é importante verificar se toma nifedipina. Atenção, tá? Pacientes com tratamento de hanseníase, na dose supervisionada, ou paciente com tratamento de tuberculose, isso é um ponto importante. Sulfato de magnésio por via parenteral, tomar junto aumenta o risco de hipotensão e bloqueio neuromuscular, isso é um ponto importante, tá? O tacrolimo, pode haver redução da concentração de tracolimo, do tacrolimo, isso é importante, tá? Também. Bom, aqui resumimos os efeitos aí do nifedipina com outras drogas, tá? Com destaque aí para atenolol, cimetidina, erva São João, clopidogrel, muito na prática a gente vê isso, tá? Com destaque. Agora, falaremos aí do verapamil, né? Verapamil, embora não seja uma droga amplamente utilizada, né? Porque não é a primeira escolha para tratamento, mas é um bom antipertensivo. Mas não é a primeira escolha, mais específico, né? Junto ao AS, junto a álcool, beta-bloqueadores adrenérgicos, benzodiazepínicos, bloqueadores dos canais de cálcio, que é o nifedipina, nodipina, bloqueadores neuromusculares, carbamazepina, ciclosporina, colchicina, ou para tratamento do ácido úrico, né? Cuidado, né? Digoxina, quinidina, simvastatina, o sirolimo, pode ter efeito na toxicidade aumentado pelo verapamil. Então, essas drogas podem ter esse efeito aumentado pelo verapamil. Pode ser necessária a redução da dose dessas drogas, tá? Ó, vamos lembrar, verapamil com inibidores dos canais de cálcio, tá? Com os bloqueadores adrenérgicos, tá? Anestésicos, antifúngicos azólicos, inibidores da protease, que é o indinavir, ritonavir, saquinavir, macrolídeos, tetraciclinas, pode aumentar o efeito de toxicidade de verapamil. Cuidado. Monitorar a função cardíaca sempre, isso é importantíssimo, tá? Bom, vamos ficando atento, porque são eventos importantes. O dofetilida pode aumentar o aumento da cardiotoxicidade. O uso concomitante não deve ser dado. Então, ó, o verapamil, com a dofetilida não deve ser dado, tá? Dofetilida, junto com o verapamil, não é para ser dado. Fenitoína, fenobarbital, revirapina, rifamicinas podem diminuir o efeito de verapamil. Tá? Então, cuidado aí, tá? Principalmente fenitoína, que é muito usado, né? Monitorar sinais específicos, aumentar a dose se for necessário. Lítio e oxcarbamazepina podem ter efeito da toxicidade diminuída pelo verapamil, tá? Monitorar sinais e sintomas, porque pode diminuir, né? Então, monitorar bastante aí. Isso é um ponto importante. Bom, a gente viu que é bem complexo, né? Essas situações de eventos adversos, né? Eventos assim que contraindicam, eu estou citando, falando com clareza, para vocês gravarem bem, tá? Então, vamos continuar, só falta esses fármacos aqui que vamos dizer agora. Qualidade de hidralazina, um vasodilatador potente, né? Junto com metoprolol, oxiprenolol, propanolol, podem ter efeitos tóxicos exacerbados. Cuidado, viu? Hidralazina com propanolol. Especialmente após administração em jejum. Se o uso deve ser concomitante, né, se deve ter essa necessidade clínica, preferir o beta-bloqueador de liberação sustentada ou ingesta com alimentos. E sempre monitorar muita pressão, tá? Isso é um ponto importante. Captopril. O captopril divide um pouco com o enalapril, porque tem alguns efeitos aí que o enalapril tem, o captopril não tem, né? Em evento adverso. Alfa-interferona 2, alopurinol,
tioprina, diuréticos poupadores de potássio, suplementos de potássio, podem ter efetividade e toxicidade aumentada pelo captopril. Por quê? Vamos lembrar que o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que o IECA vai bloquear, vai diminuir, no final ele levaria à perda de potássio, ao acúmulo de sódio e à vasoconstrição. Com bloqueio esse evento, então acumula potássio, joga fora sódio e não vasoconstringe, tá? Então, esse efeito aqui, junto com essas drogas poupadoras de potássio, pode ter um efeito muito sinérgico, tá? Então, cuidado aí com os níveis de potássio, tem que monitorar. O bupivacaína, o corpromazina, diuréticos de alça, pelo menos na primeira dose, né? Tem efeito sinérgico. Aqui é efeito sinérgico, tá? Potencializado. Não é contraindicado, não, viu? Você dá um captopril com hidroclorotiazida, não é contraindicado. Tem que tomar cuidado só do efeito sinérgico, a questão de abaixar muita pressão. Tá? Ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios não hormonais podem diminuir a efetividade do captopril, tá? Acompanhar sinais e sintomas específicos. Ou seja, vai tomar um anti-inflamatório, está tomando captopril, isso pode tirar o efeito do captopril ou diminuir muito o efeito do captopril. Um AS pode diminuir muito o efeito do captopril. Então fica atento, porque aí você prescreve captopril para o paciente, está tomando AS e você não percebe a relação entre uma droga e outra na redução do efeito. Isso é um ponto importante. Estamos terminando já com enalapril, né? Também com a AS e o anti-inflamatório não hormonal, rifampicina, pode resultar em diminuição do efeito do enalapril, tá? E aí deve ajustar a dose. Com alfa-interferona 2, azotioprina, o uso concomitante do enalapril pode resultar em anormalidades hematológicas. Isso é importante, hein? Monitorar a pressão arterial, contar de células sanguíneas e sinais e sintomas específicos. Isso é um detalhe importante. Bupivacaína, né, o bupivacaína, né, diuréticos de alça, aqui o tiazídico e do clorotiazida, né, diuréticos tiazídicos, diuréticos poupadores de potássio, metformina, suplemento de potássio, trimetoprina, podem aumentar o efeito de toxicidade do enalapril, monitorar a pressão. Então essas drogas aqui, ó, bupivacaína, tem que fazer um controle legal, né? O clomipramina pode ter efeito aumentado pelo enalapril, monitorar sinais e sintomas específicos, tá? Então cuidado com o clomipramina, né? Quando você vai passar a droga enalapril, muito cuidado. Por fim, né? Vamos falar aí do losartano, que é o inibidor da Anjo-2, aí uma droga muito usada hoje, né? Embora seja o mais novo dos antipertensivos aí que a gente citou, né? Anti-inflamatórios não hormonais, fluconazol, rifampicina, pode diminuir o efeito losartano. Isso igual no IECA, né? Monitorar a pressão. O lítio pode ter toxicidade, fraqueza, tremor, sede, confusão. Isso aqui se vê bastante, viu? Cuidado, viu? Esses sintomas do lítio, eles são aumentados pelo losartano. Então, cuidado quando dá o lítio e o losartano para um paciente, observar esses sintomas aqui, tá? E monitorar para sintomas, outros sintomas específicos. Bom, de modo geral, a gente conversou bastante aí sobre as interações medicamentosas antipertensivas. É um conteúdo bem complexo, né? Que tem um monte de detalhes, tudo, mas é um conteúdo assim que muito prazeroso estudar, né? Para poder entender sobre quando não pode dar uma droga, quando pode dar uma droga, quando pode associar, o que é um efeito sinérgico, o que potencializa, o que é um efeito antagônico, né? E a gente discutiu aí de forma bem interessante, tá? Muito obrigado a todos aí. E vamos agora para a nossa última videoaula, que é a aula número 6 aí, tá? Que será a última aula aí, que vamos falar sobre crises hipertensivas na atenção básica, que é segundo o caderno 37, a aula de hoje é do caderno 37, tá? E aí na crise hipertensão vamos falar do caderno 37 e caderno 28, tá? Porque ele referencia o caderno 28, que é de atendimento à demanda espontânea. Obrigado a todos.